Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas da Alma, dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo. E hoje nós trouxemos aqui para uma conversa o Jaci, que trará um assunto bem interessante, bem atual, necessário para nós conversarmos e que ele é muito pouco falado dentro das casas espíritas. Então, Jaci, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que bom que a gente está aqui. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante e atualíssimo, né? Uhum. É isso mesmo. Jaci, a gente sempre convida para iniciarmos com uma oração. Você gostaria de fazer? Sim, claro. Então vamos lá. Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, do trabalho, que aqui nós possamos trazer assuntos relevantes a todos nós, que Jesus, o nosso Mestre, possa nos inspirar, que a espiritualidade do bem está presente, nos auxiliando, nos ajudando, e que Deus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Jaci, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E para você que está aí, hoje a conversa será sobre espiritualidade e meio ambiente. Então, um assunto do qual a doutrina traz algumas coisas também, né? Há Sim, muitos livros escritos, sim, mas nada maior do que o que nós vemos no dia a dia, o que nós presenciamos, o que está acontecendo com o nosso planeta, que é a nossa casa, né? A nossa moradia temporária enquanto estamos encarnados, mas que está sendo ultimamente bem maltratada, né? Bem tadinha, deixada de lado. Então, eu acho que essa conversa hoje pode te inspirar, inclusive, a pensar nas suas atitudes na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, e como que a gente pode, cada um, dentro do seu espaço, construir esse mundo, esse planeta que nós tantos queremos de regeneração. E para regenerar, a gente ainda vai ter que ter muito trabalho, né? muito. Para que o nosso planeta realmente se regenere, se cure, não só a parte da psicosfera, a parte emocional, mas também espiritual, mas também a parte social e ambiental, né? Isso Então, mesmo. Jaci, conta primeiro um pouquinho para a gente, se apresenta, quem é você, conta um pouquinho a sua história para que a gente possa te conhecer. Carla, primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade do trabalho e do aprendizado que você nos dá. O meu nome é Jaci Gonçalves de Almeida, o pessoal me conhece mais por Jaci Almeida. Eu tenho 61 anos, moro na cidade de Jandira, aqui na zona oeste da Grande São Paulo. Sou formado em gestão ambiental e trabalho como educador ambiental. Sou espírita, 32, 33 anos na doutrina espírita, e a, a minha vida ela foi pautada, né? Eu tive algumas questões na minha vida que foram em relação à questão da dependência química, né? Eu cheguei até aqui, eu costumo dizer para as pessoas que eu olho para trás hoje, eu comemoro, né? Uhum. Porque tem uma frase que sempre eu falo, que eu saí do banco da Praça da Sé e fui parar no banco da faculdade. Mas para isso eu tive que parar, Se né? reconstruir, né? Reconstruir, recomeçar tudo, né? De novo. Mas isso foi muito importante para mim e isso me ajudou a chegar até aqui, e que é algo que a doutrina espírita, a educação, né, ela me ajudou eu a construir tudo isso, né, me ajudou a chegar até aqui, e como eu disse, eu sempre estou sempre disposto ao trabalho, né, a fazer algo, a estar dialogando, então isso é muito importante. Então eu Uhum. sou o Jaci, educador ambiental, e que
fui nascido e criado em fazenda no interior de São Paulo, Olha verdadeiro caipira, né? E vim aqui para São Paulo, cheguei aqui em São Paulo em 1986, né? E em Jandira eu moro há 28 anos. É isso, eu sou casado com o Zezé, sou pai da Zuleika, avô da Sofia, três pessoas maravilhosas na minha vida, que me ajudam, que me ensinam. A Zezé é a pessoa que me auxiliou, né, sempre até chegar até aqui. E é isso, mais ou menos isso aí. Mas muito bacana. E eu acho assim que toda essa vivência que você trouxe, que você traz na bagagem, né? Que fortalecem até o que você é hoje. Sim, então, com certeza. Muitas vezes a gente tem essas quedas, né? Enfim, ao longo da nossa vida ou das nossas vidas, mas que a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. Sim. Isso que é bonito. A gente trazer na bagagem o que foi bom de aprendizado, aprender com os nossos erros e seguir em frente. Porque é isso. A gente tem que sempre seguir em frente, né? Sempre seguir em frente. E, mais uma vez, a gente sempre fala que Deus nos envia anjos, né? Sim. Que nos trazem essa oportunidade de pessoas que cruzam a nossa vida de forma inesperada e que nos auxiliam nesse processo. Sim, com certeza. Então, é só para ressaltar que muitas pessoas se sentem tão sozinhas e não estão, né? Se ela olhar bem à volta dela, ela vai encontrar realmente auxílio. Sempre vai ter alguém com uma palavra amiga, trazendo alguma informação que seja importante para a vida dela, ou que faça uma oportunidade para ela mudar os rumos da vida dela. Enfim, eu acho que isso aí é super importante. Mas e Jaci, a sua atuação na Casa Espírita? Conta pra gente um pouquinho. Falando o nome da sua casa, onde você trabalha. Eu sei que você é palestrante, que inclusive já foi no Centro Espírita Cristão com frequência. Sim. Mas contar um pouquinho também da sua casa, os trabalhos até que ela oferece, para que as pessoas possam até saber e visitar e conhecer, né? Sim. Hoje eu estou no Centelha de Luz. Centelha de Luz, ele fica na cidade de Jandira, na rua Itaqui, 111, Jardim Gabriela 2, na cidade de Jandira. É uma casa bem pequena, né? E que a gente tem atividade só aos sábados às 16 horas, né? Ali às 15h30 a gente já está por lá, tem o atendimento fraterno, depois tem a palestra, tem os passes, né? Então, as nossas atividades ao público é essa. Atendemos algumas famílias também, temos um bazar, ele é aberto ali aos sábados também, né? E então a nossa casa é uma casa pequena, mas é uma casa acolhedora. Então a gente aguarda as pessoas lá que queiram nos visitar e a gente está lá todos os sábados lá, sempre disposto a poder estar auxiliando aqueles que por lá passarem. E olha, se você está assistindo o primeiro episódio aqui com a gente no Conversas da Alma, depois na descrição do vídeo a gente coloca todas as informações que foram passadas aqui. Então você não precisa se preocupar com isso, em anotar, nada disso, porque na descrição do vídeo terá o endereço, horário de funcionamento. Também se a gente vai citar alguns livros ou algumas outras coisas, estará lá na descrição do vídeo. Então você fique só ligado aqui na nossa conversa. Mas Jaci, como que surgiu a questão do meio ambiente aí na sua vida? Você disse que é educador ambiental. Qual a ligação disso com a espiritualidade? Enfim, que a gente comece a ter essa conversa importante sobre esse olhar, né, do meio ambiente. Então, Carla, a questão do meio ambiente, nós estamos vivendo, neste momento, uma crise ambiental sem precedentes, né, em toda a história da humanidade. E a gente precisa entender que todos os apontamentos, todos aqueles pesquisas, né, a ciência vem apontando, vem mostrando para nós já há algum tempo, né, que a ação do homem no meio ambiente é que está causando tudo isso. É bem verdade que nós,
né, o ser humano, somos aqueles que temos a responsabilidade de ter chegado a essa situação, mas também é importante nós lembrarmos, é importante pontuarmos que nós somos aqueles também que temos a capacidade de reverter isso, né? Nós temos a capacidade de poder fazer com que isso possa ser revertido. Sim. E isso é muito importante. Então, às vezes as pessoas questionam, né? O que eu posso fazer? Então, são pequenas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, buscar entender, conhecer, né? Essa questão do meio ambiente, essa questão da educação ambiental, da ecologia, que ela está na nossa pauta todos os dias. Desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente causa impacto no meio ambiente. E qual é o impacto que eu estou causando? O que é que eu o que eu estou fazendo, né? E que se as minhas ações, as minhas, né, pegadas ecológicas, como que elas estão, né? Então é importante a gente possa fazer esses questionamentos, porque muitas vezes a gente está, né, como se diz, muito na correria e a gente não para pensar. A gente muito não para, né, ou se vê muito pequeno, aos grandes desafios, né? Sim. Falar assim, mas o que eu posso fazer se é o governo que decide isso? O que eu posso fazer se são as empresas? Não, há muito o que se fazer enquanto indivíduo. Muito Sim. o que se fazer. Porque são as ações de todos os indivíduos que formam uma massa. Sim. E essa massa que é o que está causando ou impactos positivos ou impactos negativos. Então, de qualquer forma, impactos, como você mesmo disse, a gente sempre causa. Mas que tal a gente minimizar? Exatamente. Né? E aí, trazendo um pouquinho para a questão da espiritualidade, nós temos autores que já vêm alertando sobre isso, nós temos as leis divinas, né? Sim. Que também apontam para caminhos onde a gente teria que trabalhar até esse entendimento, né? Que a gente pode realmente consumir, mas sem sermos consumistas. Então, sempre fala da moderação. Chico Xavier sempre falava da simplicidade. Sim. Então, que a gente não precisa ter uma ostentação ou uma compulsão por compras, enfim, que a gente tendo um modo mais regrado, Sim. não faltaria para ninguém. Exatamente. Porque a terra realmente ela é abundante, né? Deus a fez perfeita na sua inteligência suprema, então tudo se autorregula dentro Sim. desse sistema, né? Sim. Nós que estamos o desregulando pelas nossas ações. Exatamente. A doutrina espírita, ela fez 168 anos agora no último dia 18 de abril, né? E há 168 anos atrás, um homem chamado Allan Kardec se preocupava com isso. Porque, lembrando que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Então, se ele perguntou é porque ele estava preocupado com o assunto, né? E ali, no livro terceiro ali das leis morais, da lei de conservação, se a gente pegar, né, a lei de conservação, ela é um verdadeiro tratado de sustentabilidade. Então, há 168 anos atrás, uma pessoa já estava preocupada com isso. Só que ele trouxe ali, né, hoje que a gente chama de consumo e consumismo, do supérfluo da necessidade. Né? Você citou Chico Xavier, ele tinha uma frase que é até um pouco engraçada, mas que cabe muito bem. Ele dizia, para que eu quero tantos pares de sapatos se eu tenho apenas 2 pés? Né? Então, isso vem direto com a questão do consumo e do consumismo, falando disso, né? Lá na questão 704, 705 ali do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade e pergunta para eles, na 704, mais especificamente, se a Terra dá o suficiente para nós. E eles respondem que sim, né? Isso também vem ao encontro de uma frase do pacifista indiano Mahatma Gandhi, que ele dizia, a Terra dá tudo aquilo que a gente precisa, menos para nossa ganância, né? E os Espíritos respondem a Kardec lá na questão 704 que a Terra nos dá tudo aquilo que a gente precisa, menos para o nosso supérfluo,
né? Por Então, exagero, né? por exagero. Então, a necessidade, sim, ela é suprida. E Kardec, na 705, ele pergunta, né, ele insiste, ele pergunta, a pergunta dele é no sentido, olha, se a Terra dá tudo aquilo que a gente precisa, por que tem tanta gente ainda que ainda passa fome, né? E aí eles dizem que é porque a gente não consegue enxergar isso e a gente se ocupa do supérfluo, né? E esquece, muitas vezes vai além da nossa necessidade. Porque, cara, se a gente prestar atenção, se a gente parar para pensar, a gente precisa de tão pouco para viver, de tão pouco, porque a vida ela é simples, mas ela é tão simples que a gente tem dificuldade de vivenciá-la. E lembrando, também, falando dos livros da doutrina espírita, agora e nos livros complementares ali, tem um livro do Divaldo com a Joana, que ela fala da psicosfera e poluição psicosfera. E lá no final desse texto, de um dos capítulos, se eu não estiver enganado, o capítulo 6, o livro é Após a Tempestade. Ela chama Jesus o sublime ecólogo, né? Ecólogo de ecologia, né? Então, o sublime ecólogo. Lembrando que Jesus, ele nasceu onde? No estábulo. No meio do quê? Junto com quem? Com os animais. Jesus era um homem da natureza. Ele usava a natureza, usava os seus ensinamentos ali, para da natureza. A parábola do semente, o semeador saiu a semear, né? Ele fala da figueira, né? Da figueira seca. Ele convivia na beira do mar com os pescadores, né? Conversando, ensinando. Então, tudo aquilo que ele ensinou para a gente, ele trazia, né? Ali da natureza. Então, como Joana nos fala, ele é o sublime ecólogo mesmo, né? Que ele vivia na natureza. Então, e o sermão, né? Talvez o mais importante que ele fez aonde? Em cima de um monte. Um monte do quê? De uma montanha. Aonde? Na natureza. Né? Então, Jesus já trouxe tudo isso. Então, Jesus é um grande educador ambiental, um verdadeiro ecologista. E é importante que nós espíritas nos atendemos a isso, né? Porque, como você disse, mas no início, esse assunto ele não é muito abordado nas casas espíritas, e isso me incomodava bastante. Eu comecei a me incomodar, né? E aí eu comecei, as pessoas que me chamavam para fazer palestra, aí eu começava, né, comecei a dar esse tema. Então aí comecei a trabalhar, Semear. E aí busca semear, né? E aí a gente precisa falar isso dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita está totalmente alinhada à questão da sustentabilidade. Totalmente, né? Se alguém de repente acha que isso não é, então precisa estudar a doutrina com um pouco mais de atenção, porque ela está totalmente alinhada à questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Da ecologia. Do ter para todos, do dividir, né? Exatamente. E eu acho que essa questão que você trouxe, que ela é super importante a gente realmente pensar sobre a lei de conservação, né? Então, e que tudo dará, mas se a gente não tiver realmente essa ganância. Sim. Então, se eu pescar lá no rio, pensando mais antigamente, que as pessoas iam pescar, elas pescavam para o dia. Sim. Que elas iam precisar para comer. Elas não iam pescar para estocar, né? Exatamente. Para vender, para ter 10 peixes. Então, elas consumiam o que elas necessitavam. E isso foi se perdendo um pouquinho, a gente sabe principalmente pela história, que foi durante a Revolução Industrial, Sim. que o grande impacto começou realmente a acontecer, né? O maior impacto, tanto no planeta quanto nas relações sociais e na questão da sociedade, ou seja, o quanto essa produção em massa acabou trazendo grandes prejuízos, que é o que a gente está colhendo hoje. Sim. Né? Então, se a gente pensa em desperdício alimentar, de toneladas de alimentos, toneladas, e por outro lado, milhões de pessoas passando fome, a gente fala, tem alguma coisa muito errada, né? Porque se aquelas toneladas de alimentos fossem encaminhadas para a população,
Então, mas é pela ganância que eles acabam ficando, né, preferindo jogar fora do que distribuir para quem precisa. Então, acho Exatamente. que precisa, de fato, um olhar muito apurado para Sim, muitas coisas, né, sim. em relação ao ambiente. A nossa produção, né, brasileira, estudos apontam que é um desperdício muito grande até chegar à mesa das pessoas. E quando chega também tem esse desperdício, né? Então é uma conta assim um pouco complicada, né? Porque a gente todos os anos batemos recorde de produção no mundo, mas temos um monte de gente que não tem o que comer, Não tem o que comer. né? Então, no momento de tanta escassez, né, que nós vivemos, mas ao mesmo tempo nós olhamos e vemos tanta comida, né? E então é algo que a gente precisa estudar, que a gente precisa olhar com carinho, entender o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer. E como a gente já disse, né? Sempre há algo que a gente pode fazer. Sim. Tem a questão dos resíduos, né, que a gente joga muita coisa fora, E pelo né? excesso desse consumo, Sim, né? sim, Então, pelo excesso desse consumo que a gente acaba gerando muito mais resíduos do que o necessário, né? sim. A gente hoje, né, no Brasil, produzimos 82 milhões de toneladas de lixo, né? Que são os resíduos, né? Então, olha só essa montanha, e a maioria aí é de excesso de consumo que a gente tem, né? Sim. Comprando aquilo que não necessitam, né? Eu acho que é sempre importante, gosto sempre de falar daquela questão dos 5 R's, né? Do recusar, recusar, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Sim. Né? É o repensar daquilo que eu vou comprar. Será que eu preciso mesmo disso? Né? Será que eu estou necessitando desse produto? Ou será que eu vou comprar e não vou usar? Ou de repente vou comprar um produto, semana que vem eu jogo no lixo. Sim. Né? Então, lembrando que a nossa economia ela é linear, né? Então a gente produz, consome e joga no lixo. Descarta, né? E a gente tem que pensar na economia circular, né? Que ela vem, eu produzo, eu consumo, mas eu faço com que ele volte para a cadeia novamente, né? Então, Que é o ciclo da natureza. Que é o ciclo da natureza. Na natureza exatamente, é assim, né? Se a gente pensa na cadeia alimentar, nada se perde. Sim, sim. O animal morre na floresta, ele se decompõe, as folhas caem, se decompõem, aquilo vira nutriente para o solo e energia e volta para as próprias árvores que estão ali no entorno, né? Então a gente mesmo. tinha que aprender com essa inteligência Sim. que existe na natureza, né? É aprender de fato com todos esses fluxos, e é como você disse, o homem teve a inteligência e tem, acabou a utilizando para destruir, mas ela também pode ser utilizada para construir. Sim, E com nós certeza. vemos que já existe um movimento muito grande, realmente, né, da ciência, de pesquisadores, de comunidades que estão fazendo a diferença Sim, nos seus territórios, nas cidades onde moram, né? sim. Mas eu gostaria, assim, que a gente conversasse um pouquinho mais sobre talvez o que seria esse planeta de regeneração, enquanto os espíritas, né, levantam essa bandeira, né, que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas que ele está em transição para entrar no processo de transição para ser um planeta de regeneração, né? O que a comunidade espírita poderia fazer para ajudar aí nesse processo? Acho que a comunidade espírita ela pode fazer bastante, muito, porque a doutrina espírita ela nos fala de todas essas questões, nos ensina, né, sobre tudo isso. Então,
o movimento espírita, ele com certeza ele consegue contribuir, a gente pode fazer mais, né? As casas espíritas poderem fazer projetos dos quais eles podem fazer um trabalho melhor, né? A gente tem as questões dos resíduos na casa espírita também, né? Eu comento, né? Os copinhos descartáveis, né? Que a gente usa, que demora 450 anos para se decompor na natureza, né? Então corre o risco de eu estar aqui hoje, jogar um copinho aí, e na próxima encarnação eu passar aqui e tropeçar nele. É verdade. Olá, tudo bem? Acho que eu te conheço de algum lugar, aqui 3 encarnações, Olha, né? 400 anos atrás. Então, o espírito, ele... a gente precisa conversar mais, trazer esse assunto mais e entender que a doutrina espírita está totalmente alinhada, como nós já dissemos, em relação a isso, né? Em relação à questão do meio ambiente. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que é evolutiva, né? Ela é uma doutrina que ela é desenvolvimento. E é isso que a educação ambiental, o meio ambiente, a ecologia, ela nos pede, né? Ela nos traz. Então, a doutrina espírita, como uma doutrina educativa, com certeza pode contribuir bastante, né? E de transformação pessoal, ela nos Sim. invoca essa transformação, Sim. a tal reforma íntima, né? Que é tão falada. Sim. E o que seria essa reforma? As pessoas pensam somente na parte, sim, moral, né? E a parte da Sim. moralidade, ela é importante, mas a parte da moralidade tem o pilar de cuidar do ambiente onde você mora, e as pessoas Sim. se esquecem disso. Sim. E aí, pensando na maioria das casas espíritas, eu tô aqui, né, fazendo um filminho na minha cabeça, a maioria das casas tem, sim, obras assistencialistas, ajudam, fazem as receitas básicas, enxoval para mamães grávidas, auxiliam, fazem o sopão, Sim. né, distribuem. Mas realmente, dificilmente a gente vê, por exemplo, uma casa espírita levantando uma bandeira de se juntar a um movimento de plantar árvore numa praça do entorno, né? Então, de fazer um plantio ou de ter esse engajamento nos movimentos ligados a cuidar do espaço físico, né? Do ambiente. Sim, sim. Então, eu pensando assim na minha cabeça, eu não lembro de nenhuma ação dentro do meu conhecimento. Eu posso estar enganada, né? Mas é muito pouco. Sim. Nas casas espíritas se tem uma prática que é bastante interessante, que ela é sustentável também, que é a questão dos bazares, né? Os bazares é bem interessante, porque você prolonga a vida daquele produto, né? Eu fiquei muito contente há poucos dias, no dia 5 agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Federação Espírita Brasileira lançou uma campanha que chama Campanha Permanente da Conservação Ecológica, se eu não estiver enganado. Né? Então, qualquer coisa é só acessar lá o site da FEB. Então, eu fiquei muito contente porque eles estão começando também a entender isso, né? A entender que precisa a gente trabalhar isso. Então, é uma campanha que está aí, que o pessoal tá se engajando, né? Tem projetos por aí, né, que estão sendo desenvolvidos, né? Então isso é importante, eu acho que isso é muito importante, porque os nossos irmãos católicos, eles saíram muito na frente. Quantas... A cíclica do Papa. A cíclica do Papa Francisco, sim, né? Onde ele fala ali diretamente relacionado à questão do meio ambiente, né? As campanhas da fraternidade, quantas campanhas da fraternidade nós já vimos que falou sobre água, falou sobre floresta, enfim. Eles estão alinhados ali, né? Então, ou seja, essas campanhas da fraternidade, elas são lançadas e aí existe, acho que mais de 100
100 paróquias, ou muito mais do que isso, que todas as paróquias, elas se mobilizam para estar trabalhando a campanha da fraternidade, por exemplo, que está sempre alinhada, né, à questão ambiental. Então isso é importante, a gente precisa, né, o Papa Francisco trouxe a sua encíclica, mas lá já vindo já com os outros 2 últimos papas, que já vinham falando nisso, né, já apontando isso. E o Papa atual também disse que vai continuar esse trabalho, né? Lembrando que o Papa Francisco é o Francisco de Assis, né? O santo da Igreja Católica, o São Francisco, aquele que está muito ligado, totalmente ligado diretamente à questão ambiental, né? Sim, se a gente for pensar, né, na questão do Allan Kardec que você falou, ele foi bem anterior a essa revolução industrial, né? Sim, Então estavam sim, começando as tipografias, a sim. editar os primeiros livros, né? De uma forma mais de replicar. Uhum. Então ainda era tudo muito manual, muito artesanal, e ele já estava com essa preocupação Sim, de perguntar, quer dizer, como se conserva, né? E nós sabemos, a gente tem até um ditado que é de um povo maori, que é lá das ilhas, lá da Indonésia, do outro lado, que o ditado fala assim: o homem vai, a terra fica. sim, Então, o planeta ele vai ficar, ele sim, vai se reorganizar. sim, O planeta tem 4,8, 4,7 bilhões de anos, né? Às vezes tem dado que fala um ou fala outro, mas já tem uma idade, né? E sim, nós aqui, né, somos os últimos seres, né, em termos de espécie, que chegaram aqui ao nosso planeta praticamente, né? Então sim, nós viemos bem depois das plantas, bem depois dos répteis. Então, se a gente for pensar na evolução, né, de tudo isso. E a gente, em 8 bilhões de pessoas hoje, de espíritos encarnados, a gente de fato tem que se organizar e cuidar, porque é isso, né? Plantando tudo dá. sim. Quando você estava falando na questão da criação da Terra, né? É só a gente pegar na doutrina espírita, o livro A Gênesis, ali no capítulo 10, ali ele fala da criação do mundo, né? Que era muito quente, e aí foi se temperando, né? Daí vem as plantas, eram as herbáceas, herbáceas são plantas que não são lenhosas, ou seja, não tem madeira, né? Depois veio os répteis, os peixes, né? Os animais aquáticos. Então, veio todo um processo, né? Há mais de 5, mais ou menos aí, né? 4, 5 bilhões de anos aí. Lembrando que no livro A Caminho da Luz, né? Psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, né? Emmanuel já fala que Jesus se reuniu, né? Há quase 5 bilhões de anos para poder estabelecer o planeta Terra, Sim. né? Então veja só quanto tempo que Jesus, o ecólogo sublime, ecólogo, como diz a Joana de Ângeles, né, já atuava nessa época e já, né, nos chamava a atenção a tudo isso. Então, E a gente pensar, né? da Um gente espírito pensar, que já era crístico sim, naquela 5 bilhões de anos atrás, sim, né? E aí a gente vê a dimensão da infinitude realmente do universo, né? sim, E o quanto isso faz, muitas vezes nós até nos sentimos impotentes frente a tudo isso. sim, E por isso que eu penso que quando a gente fala do planeta, a gente tem que cuidar realmente do planeta, mas parece que eu, Carla, cuidar de um planeta, eu falo, não vou dar conta. Que eu acho que é isso que passa na cabeça da maioria das pessoas. Mas eu cuidar da minha casa, do meu entorno, das pessoas que estão à minha volta, isso eu consigo cuidar. do meu Do espaço, meu né? espaço, Do meu do meu espaço, viver, isso, das minhas relações. Então, eu acho que o convite tem que ser isso. E até é a proposta mesmo, né, sim, da agenda sim, da ONU, né, dos sim, da ODS, da 2030, né? 2030, que é Isso, pensar local, né? sim,
para agir global. Quer dizer, Sim. então, se todo mundo pensar no seu local, no seu pedacinho, e for juntando esses pedacinhos bem feitos, a gente vai ter um global. Né? Exatamente. As pessoas às vezes pensam que, como você disse, o que eu posso fazer, né? Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ela dizia assim, né? Ela falava assim: as pessoas dizem que o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor, né? Então, a gente precisa entender que as nossas ações do dia a dia, as pequenas ações, né? Elas impactam bastante, porque somos 8 bilhões de pessoas, né? Então, eu estou nesse espaço, se não tem ninguém aqui, eu estou saindo, por que eu tenho que ficar com a lâmpada acesa? Né? Se eu tenho um ventilador ligado e não tem ninguém naquele espaço, por que o ventilador tem que ficar ligado? Né? Mas eu só vou pagar uma lâmpada, mas lembrando que a gente vive em sociedade, né, numa comunidade, então eu faço a minha parte, o outro faz a dele, e essa somatória de tudo causa um impacto gigante, sim. né? A gente começa do individual, mas a gente parte para o coletivo, né? A doutrina espírita nos ensina que somos individualidades, mas nós temos que atuar dentro de um coletivo. Sim. Então é essa atuação individual minha e que depois vai impactar dentro de um coletivo. É isso que nós precisamos, né, sempre repetir, né? perceber isso, e as pessoas precisam perceber isso, que elas podem fazer, e podem fazer muito. Sim. Existem projetos muitos bons, né? As pessoas muitas vezes tá na sua casa, tem uma praça na frente da casa, dá uma olhadinha na praça, né? Plantar uma árvore. Eu costumo dizer para as pessoas, se elas quiserem salvar o planeta, elas plantam a árvore, né? Porque a árvore, ela respira, ela transpira, ela nos dá oxigênio, Ela refresca. ela refresca, ela capta o gás carbônico, que é um gás que não é bom, e transforma em oxigênio, né? Nos dá água. Atrai passarinhos, outros outros animais, nos dá frutos, nos dá sombra, nos dá madeira, né? Olha quanta coisa, né, uma árvore consegue nos dar. Né? E é um simples ato, de repente, de plantar uma árvore. Então, de repente, tem uma praça que está mal cuidada, né? E muitas vezes também as pessoas sempre refutam, o poder público que é obrigado. Tá, tudo bem, pode até ser, mas e eu como cidadão, o que eu posso fazer? Eu não posso ir lá e de repente cuidar daquela praça? Não, eu acho que as pessoas ficam esperando muito as respostas de fora, que o outro faça, que o outro haja, que o outro... Porque é mais cômodo, mais cômodo, É mais cômodo eu não sair do meu lugar. Exatamente. Então, eu falo, não, vou esperar que faz, não, a empresa é que tem que cuidar, não, o governo que tem que cuidar. Sim. Mas eu, enquanto cidadão, eu também tenho... as minhas responsabilidades. Sim, com certeza. Né? E aí a gente pensando enquanto espíritas, nós sabemos que as nossas responsabilidades são muito maiores ainda. Sim. E isso é uma cobrança interna. Né? Sim. Então, o que de fato eu posso fazer? Por exemplo, o boom das garrafinhas de água plásticas. Antigamente não tinha garrafinha de água plástica. Sim. Você bebia dos filtros, né? Que eram oferecidos, não existia. Hoje as pessoas também consomem, muitas delas descartam adequadamente, né? Separam, encaminham, mas de qualquer forma teve todo um caminho para aquela garrafa. Né? Então, assim, do petróleo que teve que ser extraído para fazer o plástico, aí da usina de plástico para ir para a fábrica de garrafa, da fábrica de garrafa para ir para a fábrica de água, a água ser envasada, e aí vai o caminhão, leva para o supermercado, aí o supermercado você leva para sua casa. Quer dizer, todo esse caminho... Olha o quanto de recursos materiais, naturais, foram desperdiçados. Né? Então, a gente sempre, quando vai pensar num produto, é como você falou, né? A gente pensa linear só. Sim. Mas tem pessoas que não estão nem pensando linear, estão pensando só no momento do consumo. Exatamente. Nem sabem de onde veio e nem para onde vai. Isso. Então, eu acho que esse é um convite também importante para as pessoas começarem a pensar, mas eu preciso de uma garrafinha plástica, eu não posso ficar andando com a minha garrafa e abastecer na minha casa. E lógico, uma situação de emergência, tudo, aí eu uso. Claro. Mas tem gente que é pacotes e pacotes mensais. Sim. E essas garrafinhas, eles vão tropeçar.
Vai tropeçar na um dia. próxima encarnação, É, né? é a minha coisa do copinho de água, né? Faz Uhum. todo esse processo que você falou pra gente pegar, colocar debaixo da torneira, 20 segundos, 20 encher, segundos. tanto. E tem gente que amassa e joga É. fora. Muitas vezes nem guarda, muitas vezes para Utilizar utilizar novamente. novamente, né? Então, a questão, você tocou num ponto que é a questão do plástico. A questão do plástico, ela está muito complicada. Estudos, alguns estudos que tiveram aí, né, da questão do microplástico, aquele que não enxerga, né, tá no ar. Encontraram microplástico no sangue, no leite materno, né, nos pulmões das pessoas, no ar. Ou seja, o plástico ele está presente na vida das pessoas e as pessoas elas não estão percebendo isso. As pessoas vão ao supermercado e pega aquele monte de sacolinha plástica, mas não dá para você levar aquela sacola retornável, Sim. né? Ah, dá trabalho, tudo dá trabalho. Sim. Cuidar de filho dá trabalho, né? Cuidar do marido dá trabalho, cuidar da esposa Trabalhar dá dá trabalho, trabalho. trabalhar dá trabalho, e cuidar do meio ambiente também dá trabalho. É. Dá trabalho, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa se esforçar. Então, vai no supermercado, né? Tenta comprar produtos dos quais, né, tem menos plástico, Sim, que as né? embalagens possam de fato Sim, ser recicladas, né? recicladas, né? Fazer uma reciclagem. Ah, na minha casa, por exemplo, na cidade onde eu moro, Jandira, não tem coleta seletiva. Mas eu separo os meus recicláveis e eu levo para uma pessoa para cima da minha casa que ele pega, eu entrego para ele, né? Solução tem, Tem né, solução, Jaci? tem. Porque em São Paulo tem a coleta seletiva, ela é realizada, mas também os estudos mostram que a maior parte do que é coletado vai para aterro sanitário, Sim. porque a embalagem está suja, jogaram junto fralda com os recicláveis, quer dizer, acabam contaminando tudo aqui. Sim, Então, muitas vezes é oferecida a estrutura para a pessoa e ela não faz a parte dela adequadamente. exatamente. Jandira, outras cidades menores que às vezes não tem a coleta seletiva, mas poxa, separa e leva nos mercados, supermercados tem pontos Sim. de coleta espalhado, tem as cooperativas. Sim, Porque a gente tem que lembrar que, além de tudo, um resíduo, ele vale dinheiro. sim, E se você doa para uma cooperativa, ela vai estar vendendo aquilo e gerando renda para aquelas famílias. exatamente. Gerando trabalho, gerando alimento. Sim. Então, além de você cuidar de não ir para um aterro sanitário, que cada vez estão construindo mais e mais longe e desmatando áreas verdes para construírem aterros sanitários, se isso é o que você falou, né? Tem que reverter Sim, para essa cadeia. exatamente. Não custa nada, né, Jaci? Vamos Não. pensar. Não custa nada, Se você dá. depois habitua Sim, a fazer a sua parte, vicia, viu? que é isso, que é o apagar a luz, é o fechar a torneira enquanto Sim. lava a louça, né? Não ficar aquela torneira aberta desperdiçando água, juntar a roupa para juntar um tanto para você poder lavar de uma vez, não ficar lavando toda hora uma Sim. camisa, depois outra. Enfim, a gente diminuindo o consumo onde nós conseguirmos, a gente já vai estar ajudando, né? Com certeza. A gente pode contribuir bastante, né? A gente pode contribuir fazendo essas pequenas ações, buscando, né, alternativas que a gente vai encontrando. Então, quando a gente quer, com certeza a gente encontra, né? Tem a questão também dos resíduos orgânicos, né? Que é aqueles, como você falou, que colocam junto com os outros resíduos, você acaba contaminando o outro, né? Quando a gente separa o nosso resíduo também, agora voltando para os resíduos sólidos, tem aí os nossos irmãos e irmãs aí, os catadores recicláveis, que são cerca de 800 mil a 1 milhão aqui no Brasil, que vivem disso. Sim. Se você separa e deixa separadinho mesmo lá na porta da sua casa, fica mais fácil para ele pegar, para ele levar. É claro que ele é um comerciante, ele vai Sim. pegar aquilo que tem ele mais tenha valor, venda, né? sim. Que tenha venda, né? Porque nem tudo tem venda, né? Então,
Então, a gente precisa fazer isso, que com certeza a gente consegue, né? Então, a questão dos orgânicos também. Olha só a questão do orgânico, que coisa maravilhosa. A gente pega os restos de legumes, de casca, de frutas, né? De Borra de ovo, café, as cascas de ovo, e transforma isso em um adubo. uma terra boa. Terra boa, o humus, né? Que você, quando vai comprar, ele custa dinheiro. Sim. E você pode fazer na sua casa, né? Hoje mesmo eu estava ensinando para as crianças, né? Aí eu trabalho na Caritas, né? Lá em Jandira, Associação Caritas São Francisco, com crianças. E aí hoje eu estava ensinando eles a fazer a composteira doméstica, tava falando, né? Com 3 baldes, é baixo custo. Aqueles baldes, às vezes você vai aí na padaria e eles usam com aquelas manteigas. Sim. Ele pode até te dar aquilo para Sim. você pode fazer. Então, você vai transformar aquilo que você ia jogar no aterro sanitário, e lembrando que o resíduo orgânico, ele é 50% do resíduo que a gente gera na nossa casa. Se eu gero 1 quilo de resíduo na minha casa, 500 gramas é orgânico. Sim. Ou seja, se eu faço essa ação de fazer uma compostagem, né? E quem quiser saber, é só acessar. Aí, Canal tá de aí, YouTube tá tem um tudo aí, monte. YouTube já estou ensinando. Sim. Ensina, é muito simples, muito fácil. Então, se você faz isso, 50% do seu resíduo você já está dando destino correto para ele. Sim. Daí o resto do que é os resíduos sólidos, né? Aí a gente vai encaminhando, vai separando ou vai levando para alguém, né? Porque se a gente for separar tudo isso, na verdade, né, o que cada um produz, que é lixo de fato, que é o Sim. rejeito que a gente chama, né? Se a gente separa os recicláveis, que são os secos, né? E a gente separa esses que são os orgânicos e faz essa compostagem ou encaminha adequadamente, porque já tem empresas que recolhem, inclusive, esse Sim. orgânico, né? Vai sobrar muito pouco. Sim. Que é o lixo de banheiro, é o lixo de varredura do chão da sua casa, quem tem um bebê de fralda descartável, outra coisa que realmente não recicla, que aí você acaba colocando lá. Mas hoje, quem quiser faz. Quem quiser faz, porque hoje nós já temos nas farmácias que eles recebem os medicamentos que são vencidos e embalagens de medicamentos. Então, só você vai lá na farmácia, acabou o outro, já põe na tua bolsa. Quando você for comprar os outros remédios, você já descarta aquele adequadamente. Exatamente. Então, hoje nós já temos, né, esponja de lavar louça. Então, as empresas nessa questão da logística reversa, até por lei, elas são obrigadas a fazer isso. Então, quem quiser, faz. Quem não quiser, arranja desculpa. Isso, exatamente. Eu acho que é isso que é um convite importante, né? Isso. Porque não, muito longe, não tem, esqueci, não, só dessa vez. E você não cria esse hábito. Você não cria esse hábito. Porque a partir do momento que você cria um hábito, você... em Jandira aconteceu uma coisa muito interessante, que tinha uma empresa lá que ela começou a coletar na casa das pessoas, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ela não conseguiu dar conta porque o poder público não ajudou, então, né, o resíduo estava com um valor muito baixo e eles fecharam. Daí as pessoas ligavam lá para a moça e falavam assim: mas vocês fizeram eu viciar nesse negócio, e agora o que eu faço com os meus resíduos? Né? Então, vira um hábito. E é um hábito saudável. Sim. É um hábito de cuidar da natureza, de cuidar dessa casa do Pai, como disse Jesus, né? Essa casa do Pai que Deus nos deu para que a gente possa cuidar. Sim. Porque quem tem que cuidar do planeta Terra neste momento somos nós que estamos aqui encarnados. Sim. Né? Então, esse cuidar, quando a gente fala do planeta de regeneração, está indo para o de regeneração, o planeta está indo e nós estamos indo, né? É isso que a gente precisa refletir. E regenerar é lembrar que regenerar é curar. Sim. Então, a gente vai ter que regenerar o solo, a gente vai ter que regenerar os rios, a gente vai ter que regenerar o mar, o ar que a gente respira. Então, não dá para a gente pensar num planeta de regeneração, né? Sim. As pessoas todas perfeitas, felizes, os espíritos lá, se não for para realmente cuidar. Sim. Né? Porque
a gente vai encontrar um planeta quando a gente reencarnar de novo. Eu acho que eu vou reencarnar de novo ainda, né? E muitas vezes, que eu vou estar nesse planeta de regeneração Sim. e vai ser para realmente arregaçar a manga e falar: não, vamos cuidar. Então, Exatamente. só virão espíritos que estiverem dispostos, não só a se regenerar enquanto seres humanos, né? Em sua totalidade, mas também de colocar a mão na massa e falar: não, eu quero fazer. Vou te contar uma história, já que a gente está aqui conversando sobre isso, e foi Semana do Meio Ambiente, você sabe que eu também sou ligada a essa área, também sou educadora ambiental, mas que não trabalho tão diretamente quanto você, que eu realizei um trabalho em Santos, justamente sobre microplástico na areia da praia, né? E a gente conseguiu juntar uma ETEC ali da região de Santos. Então, tinham mais de 100 jovens que foram como Olha, que voluntários coisa no linda. domingo, no sábado de manhã, para fazer um mutirão de limpeza, né? E eles super entusiasmados, né? Lá os professores também estavam junto, as ONGs lá parceiras organizando tudo. E era um trechinho curto, né? Falei assim: ó, a gente vai daqui até ali onde está o salva-vidas. Sabe assim, ó, a gente vai andar até ali, a gente não vai limpar a Praia de Santos. E aí eles foram fazendo aquele mutirão e recolhendo, eles tinham os baldinhos, também tinham as luvas, né, para não se contaminarem. E o foco era microplástico. Falou: ó, vocês vão ter que olhar com olhar de raposa, porque ele fica escondidinho embaixo da areia. Sim. E eu falei: olha, a gente chegou aqui, acabou de passar os caminhões da prefeitura, os tratores, fazendo a varredura maior. Só que os tratores não pegam microplástico, Sim. né? Eles vão recolhendo Eles pegam os maiores, eu acho, os né? maiores, né? E eles já passaram. Então, a gente Sim. olhando aparentemente, a praia estava limpa. Eu falei assim: ó, vocês estão olhando, tá limpa? Não, tá limpa, né? Eu falei: então agora vocês vão olhar para o chão, mas vocês vão andar devagar. O que eles foram achando de bituca de cigarro É outro e problema. de microplástico, e foi muito interessante o trabalho, porque depois eles juntaram todos esses baldes, a gente peneirou, né? Porque vem com areia. Fizemos lá a gravimetria dos resíduos, eles foram separando, né? E, logicamente, a maior parte deles era plástico. Só que dentro dos plásticos, e bituca de cigarro também teve muita, infelizmente. Dentro dos plásticos apareceu um resíduo que são hastes de cotonete, que a gente chama. Cotonete. Né? Palinetes, cotonetes, né? Que o cotonete é o nome do produto. E aí eles falaram assim: mas quem que traz cotonete para a praia, né? Eles estavam encafifados com isso. Então é bacana porque também desperta a curiosidade, né? E aí depois a gente já sabia da resposta, mas a gente foi conduzindo a questão que as pessoas jogavam. Foi feita uma pesquisa, então está comprovado, tem dados científicos que as pessoas jogavam no vaso sanitário. E tudo acaba no mar. Ah, tá, Então, entendi. do vaso ia para os córregos, para os rios pluviais, aquele plastiquinho boiando, e chegava no mar. Sim. E aí o mar trazia para a praia, trazia para a areia. Então, eles ficaram assim, falaram assim: olha, agora vocês são jovens, vocês que vão ter que fazer a campanha nas ETECs, né? Vocês vão voltar com essa experiência e com essa incumbência de de informar as pessoas sobre isso. Sim. Né? Então, eu acho que ações como essas, elas trazem realmente uma reflexão. Sim. As pessoas falam: vão catar lixo na praia. Não, você tem que, de fato, além de cuidar do seu, né? Sim. Se você tá lá, você recolhe. Qual é o problema? Você vai falar: não, mas não fui eu que joguei? Sim. E muitas vezes a pessoa vai para a praia, em vez de levar alguma coisa para pegar o seu descartável e colocar, né? Lembrando que o lixo que tem no mar, não se fala muito nisso, mas ele é muito grande. Mais de Muito 80 ou 90% do lixo que tem no mar é levado daqui para lá. Sim, pelos rios. Pelos rios, né? Lembrando que das sacolinhas que fazem, né? Com as tartarugas, que elas confundem, né? E aí elas morrem. Então, é um prejuízo muito grande. A questão é uma coisa sistêmica, né? Então, isso essas reflexões, né? É só um pedacinho, né? A gente também já fez, inclusive uma vez fizemos aqui em Juquitiba,
eu fui voluntário da SOS Mata Atlântica, então a gente às vezes saía para fazer essas ações, e aí era reflexão, andou um pedacinho, mas a montanha era desse tamanho, daí parava para refletir, a gente sentava ali, conversava, as educadoras conversavam com a gente, para a gente refletir o tanto, né, de lixo que se tinha no espaço tão pequeno. Então imagina num espaço maior, né? Então, é essas reflexões que a gente precisa ter e que a gente precisa ver que as nossas ações, elas estão causando impacto muito grande, Sim. né? E é elas que a gente precisa olhar. É este olhar, é olhar para mim, né? O que eu estou fazendo e o que eu posso fazer também dentro de um coletivo. Mas Sim. é como a gente já falou, parte do individual para o coletivo, mas toda a transformação é através do coletivo. A ideia pode partir do indivíduo, mas a sua ação, a sua colocar ela em prática é dentro de um coletivo, né? E eu acho que perspassa, voltando um pouquinho para a questão dos ensinamentos, da doutrina, o quanto, na verdade, a gente fala, não pode ser egoísta, tem que ser solidário. O quanto nós somos egoístas nessas ações individuais, nessas escolhas individuais que fazemos diariamente. Porque quando a gente faz essa escolha, a gente não está pensando no coletivo, a gente está pensando só no prazer próprio, na Exatamente. comodidade, né? Na facilidade própria. E a gente não está pensando nesse todo. Então, aqui, por ser até um canal espírita, eu acho que é bacana trazer essa reflexão para os espíritas. Sim. Que toda escolha, ela envolve realmente se eu vou poder impactar positivamente ou negativamente em qualquer questão na minha vida, não Sim. só de consumo, mas em qualquer ato. Então, a gente ouve muitos discursos, muitas palestras, muitas orientações sobre moralidade, sobre o mundo espírita, sobre o que o evangelho nos traz, que sim, é válido, mas a gente tem que trazer essa reflexão que o meio ambiente faz parte disso tudo. Faz parte disso tudo, né? A gente é ser vivo, igual Sim. aos outros seres vivos, né? Nós somos seres vivos que provêm de um ambiente. Sim. Então, essa conexão a gente precisa restaurar. Então, por exemplo, muitas pessoas reclamam que tem árvores em suas portas, porque cai folha, porque cai na calha, porque não queria Acho que é tivesse sujeira, árvore, que é sujeira. Então, aprende a apreciar. Sim. Aprende a apreciar o canto do passarinho que está lá de manhã. Aprende a apreciar a mudança dela ao longo das estações do ano. Quando ela flore, né? Que beleza. Sim. Não fique olhando só para a flor que caiu no chão. Sim, sim. Olha para o céu. Olha para a copa e agradece. Agradece a beleza de que, né, aquilo é uma obra divina, assim como nós. Exatamente. Quantas pessoas olham para a lua? Acho tão linda a lua, olhar para ela, né? Nossa, linda, linda, linda. Quando o céu tá limpinho assim, ela tá linda. Quando você fala disso, eu estava lembrando que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sim. As nossas escolhas é responsabilidade nossa, né? Então, quando se fala em reforma íntima na doutrina espírita, se fala tanto isso, tem uma autora chamada Hermance Dufour, ela tem um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. E ela fala que reforma íntima não é você arrancar o que está dentro de você e jogar fora e colocar outra coisa no lugar. Não, é você transformar o que você está dentro de você. Né? Convidar esse ser humano velho a se renovar. Né? É uma transformação daquilo que você tem dentro de você. Então, é você transformar aquilo que tem dentro. Ela diz assim, que reforma íntima é acordar o bem que está adormecido dentro de cada um de nós, né? Então, e Jesus lá atrás já falou, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, e o que é esse reino de Deus que está dentro de nós? É o amor que está dentro de nós. Então a gente precisa acordar, está dentro de nós, olhar a nossa volta, né? Olhar o quanto a doutrina espírita é maravilhosa, ela nos convida sempre a gente a estar olhando para nós e para o outro, porque começa da gente, e a gente vai se melhorando, né? E vai, porque a gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. Sim. Né? Você não dá ao outro aquilo que você não tem.
Então, a doutrina espírita está extremamente alinhada a tudo isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, até você começamos a falar aqui da questão dos ODS, né? Do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, se a gente olhar os 17 objetivos que se tem ali, né? Todos eles é alinhado à doutrina espírita, erradicar a pobreza, né? Ter uma educação de qualidade, tudo diversidade, paz e na terra. paz na terra. Então, tudo aquilo vem bem ao encontro da doutrina espírita. Então, toda a questão ambiental, do meio ambiente, ela está ligada à questão da doutrina espírita. Essa relação que nós temos, né, com a natureza. E essa relação ela precisa ser pacífica, ela precisa ser de amor, amorosa, né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é a palavra caridade na visão de Jesus. E ele diz, benevolência para com todos, para com todos. Para com tudo. Né? Tudo que está à sua volta. Todos os seres né? vivos. Todos os seres vivos. Né? E as plantas, a fauna e a flora, todos os seres vivos. Sim. Né? O que tem na terra, tem em nós. Né? Então, é importante que a gente possa estar olhando para isso e olhando aquilo que a gente possa estar fazendo. E com certeza as casas espíritas, elas podem fazer bastante. Sim. Lá no Centelha a gente não tem mais copinho descartável. Lá no Centelha a gente, o nosso bazar, ele não usa mais a sacolinha plástica, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho. E é uma questão de hábito, né? Então, mudança de hábito é fácil? Não é fácil. Mas tem que insistir. Toda ascensão, ela necessita de esforço próprio. Sim, e até, né, aquela frase do Divaldo, né, quando ele pergunta o que você quer de mim, o que eu preciso, e aí fala, não, do Divaldo não, do Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Sim, sim. Eu falava assim, você precisa de disciplina. Sim. E eu acho que nós somos muito indisciplinados. Sim. Muito indisciplinados. Sim. Então, quando a gente aprender a ter disciplina de fato na nossa vida, agir de acordo com o que é o propósito maior, né? Ter disciplina para aquilo, aí as coisas irão acontecer. As coisas vão acontecendo. Eu lembro de um trabalho que eu fui uma vez só como convidada, que eles faziam os famosos sopões noturnos, sabe? Que algumas casas espíritas organizavam, e era até o pessoal do NEAC, no Jaguaré. E eu fui um dia como convidada, né, para ir lá ajudar, como voluntária. E era muito interessante, porque a sopa não era feita na casa, a gente tinha que passar num restaurante, que era tipo uma churrascaria, que o dono guardava as sobras da bandeja, não sobras de prato, mas como era uma churrascaria, ficavam todos aqueles alimentos sendo ofertados. E aí, eles não seriam utilizados no dia seguinte. Então, ele fazia uma grande sopa. Sim. Com o que sobrava dos legumes, o que sobrava das carnes, do arroz. Então, era uma sopa extremamente consistente. E aquilo iria para o lixo. Sim. Então, assim, você fica pensando quantos restaurantes não fazem isso diariamente. Até muitas vezes por causa de Anvisa, de lei, a gente entende isso. Entende que existe. Mas é possível. Sim. É possível a gente juntar, se a gente tiver essa organização também, essa disciplina, sim, né, novamente, sim. para atuar. Questão do desperdício que a gente falou, né? Alguma Sim. coisa que ia desperdiçar, você fez ali algo para poder levar para as pessoas para se alimentar. Sim, Isso é importante, né? E a gente pensando nisso, desperdício, né? A gente não está desperdiçando só aquela laranja que estragou na nossa fruteira. A gente está desperdiçando todo o trabalho daquele agricultor que ficou cultivando e irrigando aquela árvore, adubando aquela árvore. A gente desperdiçou todo o trabalho dessa laranja do caminhoneiro que levou até uma CEAGESP da vida e que depois foi parar no mercado. Então, a gente desperdiçou, na verdade, não só a laranja, a gente desperdiçou todo o trabalho de todas essas pessoas que nos propiciaram
Sim, chegar aquela laranja na nossa mesa. sim. E nós da grande cidade, das grandes cidades, como chamamos, né? Tudo é muito fácil, né, Sim. Jaci? Tudo não tem o mercado. Hoje já tem os mercadinhos dentro dos prédios, dos condomínios, Sim, quer dizer, eu dentro não do preciso condomínio. nem sair na rua, É. quer dizer, eu já desço lá na garagem do meu prédio, tem lá as coisas para eu, quer dizer. E aí isso acaba, essa facilidade acaba gerando mais desperdício, porque aquele que planta, o agricultor que sabe, ele não desperdiça, Não, ele não né? desperdiça. Porque ele sabe do trabalho que deu para cultivar aquela terra durante todo aquele período de seca, às vezes de chuva em excesso, para ele não perder aquele alimento. As pessoas que passam por essa escassez, né, que moram em regiões muito áridas, o quanto é difícil você colher uma mandioca Sim, e já ficam muito felizes quando conseguem, né? Então a gente tem que agradecer sim, pelo que nos é ofertado diariamente. E muitas vezes nós não temos noção disso. No prato de comida que nos é ofertado. Então, para a gente. E nós, penso eu, e você que trabalha com crianças, nós somos os exemplos. sim, Nós temos que ser os exemplos para essas crianças. Nós temos que, sabe, se vê o pai ou a mãe jogando o tempo todo garrafinha para cá, jogando bituca de cigarro no chão, não cuidando, as crianças vão espelhar. sim, Então, nós não seremos só responsáveis pelos nossos atos, mas também aquilo que a gente está ensinando os próximos a fazerem. sim. Então, Com aí é certeza. uma chamada, uma responsabilidade mesmo, uma observação e cuidado, né? Essa reflexão daquilo que chega na nossa casa, chega na nossa mesa, muitas vezes as pessoas não fazem, né? A pessoa só se dá conta da questão da água quando ela abre a torneira e não vê água na torneira, né? Sim. Mas ela não para ver qual o caminho que essa água faz para chegar até ali, Sim. né? Sai da mina e aí ela vem sendo poluída no meio do caminho, né? Com poluição das indústrias, poluição dos resíduos domésticos. Aí quando chega aqui perto da ponta, ela precisa passar por um tratamento, né? Que é caro, Que é oneroso. caro, muito É. caro, né? Que as estações de tratamento. E ali, a partir dali, daí para ela vir para a torneira da casa da pessoa. Muitas vezes as pessoas também, em relação ao resíduo, ela acha que a questão do resíduo está resolvida no nozinho que ela dá no saquinho plástico, né? Ela deu o nozinho, pronto, colocou lá, pronto, eu não quero saber, né? Não, é dali que tem um grande problema, porque dali vai para o aterro sanitário. Ali quantos, né, milhões de toneladas levam, né? A gente falou aqui do resíduo orgânico misturado. Lembrando que o resíduo orgânico, quando ele vai para o aterro sanitário, ele cria um gás que é o gás metano, que é o mesmo gás que tem lá no botijão de gás da nossa casa, né? Então imagina só esse gás, ele na atmosfera, aquecimento global. Ele um gás de efeito estufa. Então, quando eu descarto indevidamente, né, o meu resíduo, nesse caso aí que eu estou dizendo do resíduo orgânico, eu estou causando um grande prejuízo, porque eu estou levando ele para um lugar onde ele causa impacto, né? Então, o gás metano, ele pode partir dali daquele resíduo orgânico que você poderia fazer um adubo, Sim. né? Então, é importante que as pessoas precisam se informar sobre isso, né? Precisa, e não tenha desculpa, eu não sei mais. Sabe por quê? Né, cara? A gente sabe que um clique que você dá na internet... Hoje é tão fácil. Nossa, tudo muito fácil. Pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Então... E as pessoas ficam lá olhando o dia inteiro, besteiras, besteira. né? E aí acaba buscando alguma coisa que possa ajudar nesse sentido, né? Sim. Porque a gente está vivendo uma situação bastante complicada e vamos continuar vivendo ela enquanto a gente não se educar. Sim. Né? Enquanto a gente... Mas, agora, Wagner, não sei se é possível você projetar aquela imagem. A gente tem uma novidade boa, né? Um convite bom Sim. nesse movimento realizado pela USE, agora chamada da região Oeste, né? Intermunicipal da Rede Oeste. Antes ela era a Intermunicipal de Carapicuíba. Sim. Que está organizando um evento que é anual,
que é um Sim. encontro cultural, mas esse ano tá com uma temática super boa, né? É verdade. Conta aqui pra gente um pouquinho. Então, a gente vai no dia 17 agora de agosto de 2025, né? Das 8h30 até as 17 horas, a gente vai ter um encontro cultural espírita que nesse ano vai trazer o tema sustentabilidade e espiritismo. Na verdade, é o contrário, né? Espiritismo e sustentabilidade. Uhum. E a gente vamos ter lá apresentações. O nome é Cuidando do planeta Cuidando com do planeta, consciência e amor. consciência e amor. Espiritismo e sustentabilidade, cuidando do planeta com consciência e amor. Vamos ter apresentações artísticas, né? Vamos ter palestra, vamos ter coral, nós vamos ter. Então, vai ter o EJEQuinho também, atividade para mocidade, Sim. atividade de evangelização infantil. Então, isso que é bacana, porque sempre também tem o espaço das crianças. Das Então, não crianças. dá para ter desculpa, eu não tenho Não. com quem deixar meu filho. Leva o filho. Mas não sei o que, não vai ter adolescente. Vai ter adolescente. Então, vai ser bem bacana, porque trarão palestrantes, né, que Isso. trabalham e que falam sobre tudo isso. E como você falou, Exatamente. vai ter o coral, Revigorar, o Consolarte, Grupo Nova Vida, o Alan Vilches para Isso. cantar, Ana Persson. Ana Persson. A Ana Persson, né? A gente até conversou, eu já fiz não, na verdade a gente já teve alguns encontros que ela faz um trabalho brilhante sobre músicas que trabalham a questão da ecologia, sustentabilidade. Sim, muito legal o e de trabalho uma dela. forma bem lúdica Isso. para atrair as crianças, né? Os pais também. Sim. E para entrar vai precisar de 1 quilo de alimento, é isso? 1 quilo de alimento. E aí, lá também vai ter a praça de alimentação, feira de artesanato, ou seja, pode levar as crianças, né, pode levar o jovem, né, tem feira do livro, então... E palestras, e as palestras formação. também, né, então vai ser um dia muito legal. Então a gente convida todo mundo, vamos lá, vamos prestigiar, e para que a gente possa fazer um dia bem legal, bem bacana, que vai ser lá no centro de eventos de Barueri, Tá. né? Que é ali, o pessoal fica no mesmo prédio do Museu da Bíblia. Porque o ano passado foi no Museu da Bíblia. Então. É no mesmo local. É no mesmo prédio, tá? Tá. Então, o espaço é muito bacana, Sim. muito bom. Então, a gente vai passar um dia maravilhoso lá e a gente convida todo mundo aí que possa Olha, comparecer lá. vamos assistir esse evento, vem com a gente vai colocar na descrição do vídeo todas as informações, o link da página da USE, depois se você quiser ir acompanhando para ver as atualizações, né? Sim. Mas já reserva essa data, fecha essa data aí na sua agenda, né? E vem passar aí o dia conosco nesse evento que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Com certeza. Para aprendermos um pouquinho mais, né? Aprendermos mais, né? Trocar as nossas experiências, né? E aprender com as pessoas. Isso é muito importante. Então, Jaci, eu gostaria de te agradecer muito. Eu acho que foi uma conversa muito significativa, uma conversa muito prazerosa e que, de fato, a gente consiga aí inspirar mais pessoas para essa causa que é tão realmente urgente, ela é tão necessária e que já passou do tempo, né? Então a gente está perdendo um pouco o timing de agir, mas que a gente consiga aí levantar essa bandeira dentro do movimento espírita, que as casas possam começar a pensar o que seria a regeneração do planeta. Então, como que eu vou regenerar? Como que eu vou impactar menos? Que cada casa, tanto as pequenininhas quanto as grandes, como que elas podem aí auxiliar aí nesse sentido. Então, muito obrigada. Se você quiser aqui deixar o seu recadinho para os ouvintes, a palavra é sua. Agradeço muito pela oportunidade do trabalho e do aprendizado que tivemos aqui nessa noite. E a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa que nos convida sempre, né, a gente refletir. E o movimento espírita, né, precisamos trabalhar isso. Então, a gente também sempre aqui na região estamos à disposição daqueles que quiserem, né, conversar, falar sobre o assunto, levar, né, o assunto. A gente tem um trabalho que estão querendo, a gente
está começando a fazer com os pais das crianças, né? Então, é importante que a gente possa fazer esse movimento e fazer com que a gente possa melhorar o nosso planeta. Porque, veja bem, quem vai reencarnar aqui somos nós mesmos. Então, se eu hoje cuido aqui do planeta, eu estou cuidando para mim mesmo lá no futuro. Sim, não é nem pra, a geração futura sou eu, né? Sou eu Somos mesmo. nós, Então, nós estamos cuidando do planeta para os nossos filhos e netos, sim. Mas, na verdade, nós espíritas somos reencarnacionistas e sabemos que estamos cuidando do planeta para nós mesmos lá no futuro. Encontrar um planeta melhor, mais sadio, melhor, para que a gente possa viver melhor aqui. Sim, é isso. Sim. Então, muito obrigada. Imagina, Jaci. eu agradeço. E olha, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, lembrando do nosso canal Espiritismo com Cristo, que também tem outras listas, temos o Evangelho, todas as segundas-feiras, o Evangelho no Lar, temos estudo do Livro Espírita, Cartas de Paulo, orações diárias, então é um canal que está crescendo, mas para ele crescer mais, a gente precisa da sua ajuda. Compartilha, dá o like, envia essa mensagem para quem você acha que possa ser interessante, chegar essa informação. Muito obrigada e até o próximo Conversas da Alma.